Boa noite, Sam. Eu sou o Lucas. Primeiro peço que mantenha a minha identidade no anonimato. Estou aqui te enviando um relato que aconteceu comigo. Gosto muito do seu canal. Meus parabéns pelo seu trabalho. Bem, a história ocorreu na cidade de Valinhos, que fica no estado de São Paulo. Eu morava numa casa em uma região muito boa da cidade. Morava com meus pais na época, que hoje não se encontram mais juntos. Era o tempo da pandemia, em 2020. Eu tinha uma rotina muito ruim. Ficava o dia todo em casa e às vezes dormia cedo demais e só acordava quando era de madrugada. Então aproveitava e assistia às minhas aulas pelo computador, além de estar sozinho de manhã até à tarde, já que os meus pais trabalhavam nesse período. Pois bem, estava um dia em meu quarto à noite mexendo no celular, assistindo um vídeo no YouTube, mas de repente eu dormi e acordei de madrugada como fazia às vezes. Quando acordei de noite, ainda despertando de sono, senti um puxão no meu pé. Tinha sido puxado. E quando isso aconteceu e desatento, não dei muita importância. Porém, isso começou a se repetir em outros momentos. Quando puxava era uma ou duas puxadas. Logo depois parava. Às vezes, isso acontecia comigo quando estava acordado deitado na cama, ou quando estava quase dormindo. Eu na época não ligava quando isso acontecia. Só achava estranho do tipo, o que foi isso? E depois não pensava em mais nada. E quando andava pela casa, tinha leve sensação de ser observado por alguém, mas também não dava atenção para isso. Depois de um tempo que acabou a pandemia em 2023, eu e minha mãe estávamos conversando no meu quarto e a porta estava um pouco aberta, porque eu não tinha fechado direito, e de repente ela abriu, mas vimos apenas um vão como se alguém tivesse aberto, só para ver o que tinha dentro, e não havia nada na porta. Isso foi muito estranho, pois como uma porta ia abrir daquele jeito só com vento, é muito estranho. Lembro de um outro dia estar andando uma vez no quintal da minha casa, e comecei a fazer uma coisa muito estranha. Sei lá o que fiz, e nem sei o porquê eu fiz, mas quando fiz senti uma fumaça batendo em mim, e formando um rosto e um grunhido. Fiquei apavorado. Nunca cheguei a ver nada demais, mas acredito que naquela casa haviam entidades que me perseguiam e creio na existência do mundo espiritual. Sou católico e tive um contato maravilhoso com Deus. Bom, atualmente não estou mais morando naquela casa. Me mudei e hoje moro com os meus avós. Estou enviando esse relato para você porque quero que as pessoas saibam que o mundo espiritual é verdadeiro, mas também muito perigoso, e que não se deve duvidar e nem brincar. Boa noite. Boa noite. Me chamo Arnaldo. Moro em Campinas, que fica em São Paulo. Estou aqui para contar o meu relato. Hoje, graças a Deus, trabalho de carteira assinada, mas que por muito tempo trabalhei somente com bicos, desde lixeiro até entregador de jornal. Mas enfim, em meio a tantos empregos, eu consegui um com meu amigo, em 2001, como vendedor porta a porta, e o salário era o preço da comissão, de 15% de tudo o que eu vendia. Na época, minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho, e por conta disso eu precisei trabalhar mais, para ter uma grana extra para o nosso filho. E por conta disso eu passava 20 dias trabalhando e apenas 3 em casa. Apesar da distância que eu ficava da minha família,
Eu gostava do trabalho, pois até aquele presente momento tinha sido o único em que eu fui bem pago. Só que foi justamente nesse meu emprego que eu vi um lobisomem. Como já disse, era 2001. Na época dava para ir e vir de qualquer lugar. Podíamos entrar em qualquer estado ou município, pois digamos que era bem mais fácil do que hoje. E junto a mim trabalhavam mais 4 amigos. A gente viajava de município em município e às vezes íamos até outros estados só para vender todo tipo de coisa: brinquedo, remédios, roupas e até produtos de beleza. E a gente até que vendia bem. Só que o nosso único problema era nosso meio de transporte, que era uma Kombi velha, que apesar de ser bem antiga, era o nosso único meio de transporte, mas era mais quente do que uma sauna, e não tínhamos nenhuma segurança dentro dela. Porém, apesar de tudo, era ela que nos levava para tudo quanto era de canto. Mas em uma viagem tudo aquilo mudou. Na época, devia ser março ou começo de abril. Estávamos em um interior daqui de São Paulo, que devia ter uma população máxima de 30 mil habitantes. Um interior mesmo. E até que vendemos bem naquela cidade. Só que as coisas ficavam bem estranhas pela noite. E toda a cidade que a gente passava ficava de 5 a 7 dias. Depois íamos para outro lugar. Mas naquela cidade, a gente não durou nem 2 noites, pois era de madrugada que aquela coisa aparecia. No primeiro dia depois de termos vendido bem, nós paramos a Kombi perto de um descampado e começamos a armar nossas redes em umas árvores que tinham por ali, pois ninguém aguentava ficar dentro da Kombi. Ela era quente demais. Quando terminamos de armar nossas redes, a gente percebeu um sujeito no meio do mato, só nos observando. Mas quando ele percebeu a gente olhando, saiu bem rápido dali. E como nenhum de nós era besta, sempre ficava um acordado com um revólver, para caso de algum ladrão aparecesse e quisesse roubar nossas coisas. Nem ligamos muito para aquele sujeito. Então jantamos umas quentinhas que tínhamos comprado e logo depois fomos dormir. Passou a guarda de um, depois a guarda de outro, e justamente assim que chegou a minha guarda, foi que aquela coisa apareceu. Devia ser umas 3 da manhã. Estava com neblina que não dava para enxergar um palmo na minha frente. Dava para ver um pouco a rede dos outros homens, e a Kombi também. Mas a estrada e a cidade, tudo estava tampado com a neblina. E foi nessa hora que comecei a escutar passos pesados que vinham lentamente pela mata, que tinha ali perto do descampado. Eu então me virei e fiquei olhando para o nada, pois tinha muita neblina. Foi quando comecei a perceber uma silhueta se formando. Eu, achando ser algum bêbado ou ladrão, esperei chegar mais perto. Só que à medida que aquilo se aproximava de mim, foi que comecei a sentir um cheiro podre e uma respiração ofegante bem rouca. E só quando aquela coisa estava a mais ou menos 2 metros de mim, foi que vi o que era aquilo. Devia ter mais de 2 metros, pois eu com 1,87 sumi na frente daquilo. Era preto e todo peludo. Tinha uma cara grande e bem feia. Suas pernas também eram grandes como a de um canguru. Pareciam estar viradas para trás. E o fedor daquilo parecia muito com carniça. E continuava vindo em nossa direção. Eu, sem hesitar, peguei o revólver e dei 3 tiros naquilo. Assim que acertou, ele deu um urro assustador e saiu correndo berrando. Com os tiros, os homens acordaram e me viram em pé, mas não viram aquela criatura. Eles só escutaram um bicho urrando ao longe. Foi então que meu amigo perguntou: "Tu atirou em que, Arnaldo? Que bicho era aquele?" Eu, ainda sem acreditar no que tinha acabado de ver, só fiquei em silêncio, pois o choque foi grande para mim, já que eu achava que lobisomem só existia nas histórias para assustar crianças. Mas eles são bem reais, e eu tinha acabado de ver um. Só fui tomar ciência das coisas 10 minutos depois,
Contei do ocorrido para meus amigos, mas ninguém quis acreditar em mim, mesmo escutando aquilo urrando ao longe. Foi aí que peguei a rede e entrei para dentro da Kombi, pois lá eu achava estar mais seguro. Os homens continuaram lá fora, e aquela besta não voltou mais. Pela manhã virei motivo de chacota, pois estavam dizendo que eu era medroso e que atirei no cachorro achando ser um lobisomem. Só eu sabia que ele era real, e talvez se não tivesse atirado, o bicho teria atacado a gente. Depois daquilo tudo, fomos vender porta a porta, até eu chegar na casa de uma senhora que era de idade, que queria comprar um gel. Nós começamos a conversar sobre várias coisas, e papo vai, papo vem. Eu perguntei o porquê do teto da sala estar todo quebrado. Foi então que ela, bem séria, me respondeu: "Isso daí, meu filho, foi obra de um lobisomem." Na hora que ela me contou aquilo, eu me arrepiei todinho, pois sabia que era real e que não estava ficando louco. Ela disse que aquele bicho havia tentado invadir a sua casa para poder pegar seu neto, que era recém-nascido, mas que fazia tempo que o bicho não rondava pela região. Contou também que ele nunca havia feito nenhuma vítima, apesar de ter tentado invadir 2 casas, sendo uma a daquela senhora. Porém, o bicho ceifou a vida de alguns cachorros de rua. Ela então me disse para tomar muito cuidado, pois ele ia voltar para se vingar, já que ele tinha retornado 3 vezes na casa dela, e só parou depois de levar muito tiro. Nesse momento fiquei com mais medo ainda, pois aquela coisa ia voltar, e eu não tinha como provar para meus amigos que de fato aquilo existia, e que ele ia retornar. Foi então que peguei minhas coisas e saí da casa da senhora, e fui vender porta a porta, mas nervoso pensando quando a noite chegasse. Na minha mente só tinha aquele pressentimento de que algo ruim iria acontecer. E quando chegou a noite, os homens novamente armaram as redes, só que eu fui para dentro da Kombi, e não preguei o olho em nenhum momento aquela noite. As horas então foram se passando, até chegar mais ou menos 2 da madrugada. Foi nessa hora que comecei a escutar os cachorros latindo na rua. Aquilo era um sinal claro de que o lobisomem estava se aproximando cada vez mais da gente. Os latidos saíam ficando cada vez mais perto, até chegar bem próximo da Kombi. Nessa hora só escutei os homens batendo na porta. "Abre a porta, Arnaldo. Tem um bicho vindo pra cá." Então abri a porta e os homens entraram de uma vez. Pedi para fazerem silêncio, e pelo vidro da frente deu para ver aquela coisa lá fora correndo dos cães e olhando pra gente. Nessa hora colocamos balas no revólver e ficamos esperando ele atacar, mas aquilo só ficava rodeando a gente. Foi quando do nada ele se jogou na lateral da Kombi, que foi tão forte que amassou a lataria. Depois o lobisomem se jogou novamente na parte de trás e por fim subiu em cima da Kombi e ficou batendo bem forte. Nessa hora meu amigo atirou 2 vezes naquilo, e assim como na noite anterior, o bicho pulou e saiu urrando, um barulho muito feio e assustador. Era um grunhido de cachorro misturado com roncado de porco e voz de gente, uma coisa muito feia mesmo. Nesse momento meus amigos perceberam que aquilo que disse era real, e o bicho ia atacá-los se eles tivessem continuado lá fora. Depois de tudo, ninguém mais dormiu aquela noite. Ficamos acordados até o amanhecer, e de manhã a gente só tomou café e logo pegou a estrada. Ninguém queria ver aquela coisa novamente. Eu dei graças a Deus quando estávamos bem longe dali, pois aquela coisa não ia parar até pegar um de nós. E apesar da Kombi ser de ferro, ela não iria aguentar por muito tempo, pois a força que aquilo se jogou nela fez com que a parte de trás ficasse toda amassada. Bom, eu trabalhei por mais 2 anos naquele emprego e nunca mais vi nada sobrenatural. Após esse dia, nenhum de nós quis dormir fora da Kombi. Sempre que parávamos em algum lugar para dormir ou íamos para um hotel,
ou dormíamos dentro da Kombi. Hoje, sempre que escuto alguém falar que viu um lobisomem ou que escutou algo estranho durante a noite, eu acredito, pois sei que lobisomem é um bicho feio e bem traiçoeiro. Se eu não tivesse visto ele aquela noite, talvez nem vivo eu estaria. E mesmo tendo se passado muitos anos, ainda tenho pesadelos, com os gritos de horror que o lobisomem deu quando levou os tiros. Boa noite. Me chamo Cícero. Moro em Albertina, um município que fica em Minas Gerais. Irei contar um caso que ocorreu comigo e com meus irmãos, quando ainda éramos crianças, pois hoje já tenho mais de 60 anos. Vou contar do dia que um lobisomem quase nos pegou. Na época desse ocorrido, eu não morava em Albertina, e sim no pequeno interior próximo daqui. Era uma época muito boa, pois mesmo sem as tecnologias que temos hoje em dia, eu e meus irmãos passávamos o dia brincando na roça, e era até melhor do que tudo que se tem hoje. E posso falar com toda certeza que sair explorando as matas é muito melhor do que passar o dia trancado em casa na frente da TV. Pois bem, quando completei 13 anos, ganhei do meu pai uma bicicleta nova, e a minha antiga eu dei para o meu irmão. A minha irmã, como já tinha bicicleta, nem foi preciso dar uma para ela. Quando ganhamos esse presente do meu pai, ficamos muito felizes, e todo dia saíamos por aí, para ver as belezas da onde morávamos, pois não conhecíamos bem a região. E pode parecer estranho, mas só conhecíamos alguns locais, pois era difícil a gente sair de casa. E quando saímos, descobrimos diversos lugares bonitos, e talvez nunca explorados. Até que num de nossos passeios diários, achamos um pé de jabuticaba, que ficava em um lugar bem isolado, e praticamente não tinha caminho para ir até lá. Todo dia eu e meus irmãos íamos na jabuticabeira para comer um pouco de jabuticaba, mas a gente nunca levava para casa, porque tínhamos medo que nosso pai nos proibisse de sair de casa, ou até de comer as frutas. Mas um dia o César, o meu irmão, disse ao meu pai da nossa descoberta, e a reação dele não foi de raiva, e sim de felicidade, pois ele amava comer jabuticabas, tanto que pediu para a gente levá-lo até o pé, para pegarmos um pouco. O caminho era longo, e por ser um lugar sem nenhum vivente, enquanto caminhávamos meu pai nos dava bronca, reclamando porque saímos para muito longe de casa. E quando chegamos no pé de jabuticaba, ele deu mais sermão na gente. Ele pediu para a gente nunca mais voltar ali, porque além de longe, era perigoso. E nós que tinha tudo entre 14 e 10 anos, nem pensávamos em como era perigoso para a gente estar ali sozinhos. Mas escutamos meu pai, e nunca mais voltamos na jabuticabeira. Chegamos em casa com 2 sacos cheios de jabuticaba. O meu pai primeiro distribuiu para amigos e parentes, e ficamos com menos de meio saco. Não era muito, mas durou bastante. E fizemos o que meu pai havia falado, e não voltamos mais naquele lugar. Mas a vontade de voltar lá era grande, tanto que um dia não aguentamos e desobedecemos a sua ordem. Num final de tarde, meu pai saiu dizendo que ia na casa de sua mãe, e nós aproveitamos que só a minha mãe estava em casa e saímos para ir na jabuticabeira. E ficamos tão distraídos que nem ligamos para as horas, pois quando chegamos lá já estava anoitecendo, e quando menos nos demos conta, já estava muito escuro. No desespero, pegamos nossas bicicletas e começamos a tentar voltar para casa. Mas por estar escuro, acabamos se perdendo. Parecia que estávamos andando em círculos.
E depois de andar um bom tempo, vimos um homem alto e todo sujo, andando sozinho numa estrada de terra, e decidimos perguntar a ele onde estávamos. O homem tomou um susto quando nos viu, mas ao mesmo tempo parecia contente. O seu olhar era mau, e ele falava com muitas dúvidas. Primeiro disse que estávamos em um lugar, mas logo depois disse que era outro, e entrou em contradição as 3 vezes, até que ele falou o seguinte: vocês podem seguir por esse caminho aqui, que vão chegar numa fazenda, e lá vocês perguntam onde fica a casa de vocês, pois eu não sou daqui e não conheço bem a região. Nós demos uma obrigada ao homem e já íamos sair de bicicleta, mas ele continuou falando: não parem de andar, até vocês acharem essa fazenda. Depois de ter falado, ele deu um sorriso largo e macabro, e nós saímos bem rápido dali, pois começamos a sentir medo das atitudes daquele sujeito. Mas no desespero confiamos nas palavras dele e continuamos a andar, mas não encontramos nenhuma fazenda, e estava tão escuro que não víamos a um palmo à nossa frente. Mas continuamos a andar por aquele caminho desconhecido, e já em desespero, e sem encontrar nenhuma fazenda, a gente começou a querer voltar, pois começamos a pensar que o homem estava mentindo para a gente. E foi enquanto voltávamos que vimos aquele estranho bicho. Já cansados, seguíamos de volta por aquela estrada escura, e sem ninguém por perto. Foi quando ouvimos algo se aproximando ao longe. Parecia ser uma coisa grande e que corria muito rápido. E foi a minha irmã que deu um conselho que salvou nossas vidas. Ela disse para subirmos em uma árvore, pois podia ser uma vaca braba que tivesse vindo correndo em nossa direção. Eu também, achando ser isso, aceitei a dica e deixamos nossas bicicletas do lado da estrada e subimos numa árvore. Não tão alto, pois achamos que a vaca iria passar rápido e nos ignorar, mas aquilo não era uma vaca. Subimos numa altura de mais ou menos 2 metros e ficamos esperando aquela coisa passar. E além da correria, começamos a ouvir também um barulho estranho. Era como se algum animal estivesse engasgado. Ficamos com medo daquele barulho e subimos mais para o alto da árvore, tão alto que dava para ver a região, inclusive a direção da nossa casa. E ficamos só esperando. Foi quando aquilo estava bem perto que vimos que não era uma coisa normal, pois ele parou bem onde a gente estava e ficou bufando como se tivesse cansado. Por estar escuro, não vimos direito aquela besta, mas dava para perceber algo grande e escuro que estava bem embaixo de nós. O bicho ficou um tempo bufando por ali e logo depois saiu correndo, mas em pouco tempo voltou e continuou bufando. Parecia que ele nos procurava. E o medo e a vontade de gritar era grande, mas pensamos que ninguém fosse nos ouvir. E não fizemos nada, só nos agarramos bem na árvore e esperamos que aquele pesadelo terminasse. O bicho ficou ali por um bom tempo, e só foi embora quando vimos a luz de um lampião, que era do meu pai e da minha mãe, que estavam à nossa procura. E antes deles chegarem até onde a gente estava, o bicho já tinha ido embora, pois ele percebeu que vinha alguém. Descemos da árvore e explicamos tudo do que tinha acontecido para meus pais, mas eles não acreditaram em nós. E levamos uma boa pisa de cinturão, mas isso foi de leve, perto do que aquele bicho iria fazer com nós, já que ele parecia estar muito faminto. Anos depois descobrimos que aquele bicho que bufava era um lobisomem, e também que um antigo vizinho nosso era suspeito de virar tal criatura. E o homem que vimos na estrada de terra, com certeza era ele. Até hoje dou graças a Deus à minha irmã, pela astúcia de ter mandado a gente subir naquela árvore, pois se não tivéssemos feito isso, o lobisomem iria nos atacar, e naquela estrada escura, ninguém escutaria nossos gritos de socorro. Opa, e aí? Se você chegou até aqui,
significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.